Olá, começa agora o programa Eu Quero Ver, programa que traz a realidade dos trabalhadores em Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma matéria sobre a coletiva de imprensa feita pelos partidos de esquerda e os movimentos sociais que repercutiram a condenação sem provas do ex-presidente Lula. Acompanhe conosco. Estamos aqui no auditório do Sindicato dos Urbanitários, onde acontece uma plenária, houve também uma coletiva de vários partidos de esquerda em Alagoas que repercutiram a questão da condenação do ex-presidente Lula pelo juiz federal Sérgio Moro. Nós vamos conversar aqui com Anne Moura, ela que é do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e está aqui participando também desse momento de mobilização. Anne, o presidente Lula é uma figura conhecida mundialmente, nacionalmente, uma grande liderança. Como é que o partido encara essa condenação sem provas do juiz Sérgio Moro? A gente vem acompanhando as perseguições do Lula desde quando ele saiu como um presidente, o melhor presidente que a gente já teve da história. E as perseguições continuaram a essas condenações sem prova. É óbvio que o Lula sempre teve à disposição, sempre para depor, e o partido agora se organiza para fazer a resistência nas ruas. Tem uma comissão de advogados que está cuidando do processo, mas tem também a relação com os movimentos sociais, os partidos políticos, porque a nossa principal defesa é a defesa da democracia, é a defesa do direito do Lula de poder ser julgado, mas ser julgado com forma imparcial. O que está colocado não é isso, o que está colocado é uma justiça que ela é seletiva. Vocês veem um monte de denúncias que tem com uma série com o próprio presidente golpista e não acontece nada com ele. E o presidente Lula é uma perseguição atrás da outra e nós estamos mobilizados para barrar isso nas ruas. Anne, desde ontem a gente acompanha mobilizações tanto do PT como de partidos da esquerda contra essa condenação. Você acredita que isso é um start, é um início para a própria campanha eleitoral de 2018? Na verdade, eles nos colocam nessa situação, porque na verdade o que a gente quer é que, primeiro, que se tiver condenação que seja com provas. Os partidos políticos e as movimentações sabem que o fato de estar acontecendo isso com o presidente Lula e com o Partido dos Trabalhadores significa que pode acontecer com qualquer um também. Condenar sem provas, criminalizar os movimentos sociais. O direito que nós temos, primeiro, é ter um julgamento que não seja tão seletivo como é. E que o Lula possa ter oportunidade, se essa for a decisão do partido, de poder disputar 2018. Agora veja, uma série de retrocessos, as reformas sendo aprovadas, o Lula em primeiro lugar nas pesquisas, é claro que isso é uma perseguição política, está muito evidente para nós. E nós estamos nos organizando para poder resistir a isso. Isso também pode ter sido usado como uma cortina de fumaça, já que no dia anterior foi aprovada a reforma trabalhista? Também, é claro, a reforma trabalhista que tira direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, e no dia seguinte, que hoje um dia que é o número 13, né? Hoje é 13, eles começarem a fazer essa sinalização aí, fazendo a condenação do Lula e a gente tendo que reagir em todo o país. É claro, as sinalizações para a gente estão muito claras. Eles têm um projeto, o golpe que está em curso, quando tiraram a presidenta Dilma, agora tem uma série de denúncias contra o Temer, eles sinalizam eleger de forma indireta o Maia, e aí quando o Lula aparece nas pesquisas, que nós temos uma bandeira que é direta já, eles colocam o Lula para ele não ser eleito. Não. Qual é o medo de disputar com o Lula nas ruas? Qual é o medo de disputar com o Lula no voto? É o nosso legado contra nada, que eles construíram nada, pelo contrário. Aumentaram o desemprego, retiraram direitos, é uma série de retrocessos que vai na contramão daquilo que a gente veio construindo ao longo desses 13 anos. Então, a esquerda vai para a rua? Vai, a esquerda vai para a rua, os movimentos sociais, os partidos políticos também. A gente está recebendo solidariedade até de partidos de centro, porque eles percebem que a condenação sem prova nada mais é do que o medo de disputarem com o Lula nas urnas. E esse fato, como eu disse, não se trata apenas de ser o Lula ou ser o PT. Pode acontecer qualquer outro. Se isso se tornar prática, a delação e condenação sem provas, imagina quantos outros deveriam ser presos. Mas a perseguição é sistemática e só em cima do partido, em cima do Lula, que é o nosso maior líder. Ricardo, essa condenação, ela termina antecipando as eleições de 2018, termina antecipando a campanha que estava sendo pretendida pelo PT em relação ao ex-presidente Lula como presidente? Necessariamente não. Essa sentença, ela pôs efetivamente a nu os interesses daqueles que se colocaram ao lado do golpe que derrubou a presidenta Dilma. Essa sentença, ela veio para sustentar
o golpe contra o PT, a presidenta Dilma. Ela veio num momento em que o Temer está completamente enfraquecido e desmoralizado com uma denúncia que vai culminar sim no seu afastamento. Ela veio num momento em que os golpistas estão tentando a todo custo impor uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, e veio para atordoar o movimento e a esquerda como um todo, mas não vão conseguir. O que eles vão conseguir com isso é simplesmente dar mais força para o movimento, para o Partido dos Trabalhadores, uma vez que é uma sentença totalmente parcial, uma sentença que teve um objetivo a cumprir, que foi inviabilizar o companheiro Lula nas eleições de 2018, né? Uma sentença oca, uma sentença mal caiada, uma sentença que não tem nenhum conteúdo probatório que possa condenar ninguém, quem quer que seja, quanto mais o companheiro Lula. Então, antes mesmo de tratar do processo eleitoral de 2018, o que o Moro fez foi simplesmente desmoralizar o Poder Judiciário, foi simplesmente colocar o Poder Judiciário numa saia justa. É como se hoje o Poder Judiciário brasileiro estivesse avalizando o fim do Estado de Direito, o fim das garantias individuais garantidas pela Constituição Federal, porque se essa sentença ela prosperar na segunda instância, no próprio Supremo Tribunal Federal, é um atestado que o Poder Judiciário está dando de que está quebrando regras. É um atestado que o Poder Judiciário está dando que não dá mais nenhuma garantia ao cidadão brasileiro, que o cidadão brasileiro não se sente mais seguro em ser julgado pelo Poder Judiciário. Então, independentemente do que isso significa para 2018, eu acho que essa sentença só veio a fortalecer o movimento, fortalecer a esquerda, com essa indignação que agora vai tomar conta do Brasil e essa preocupação que está tendo agora cada brasileiro, cada brasileira, inclusive aqueles que em um determinado momento se colocaram a favor do golpe. Eu acho que esses setores, esses companheiros e companheiras agora terão que pensar, né, e saber o que é que eles de fato estavam apoiando naquela época, para agora se reposicionar. Não é tarde, para que se tome uma nova posição, para que se repense essa nova conjuntura e a gente agora possa passar às ruas com mais indignação, construindo agora sim, né, em bases sólidas, um grande movimento de defesa da democracia. Então, Ricardo, de qualquer forma, há garantias para que Lula seja candidato em 2018? Sim, o Lula foi condenado, mas o Lula é um homem livre. O Lula não está preso. O Lula goza de todos os seus direitos políticos, todas as suas prerrogativas civis. Tá? Então, creio eu que agora o Lula vai aproveitar esse momento onde está aguçada, né, essa disputa política e vai agora percorrer o Brasil inteiro. Ele vai agora percorrer, não como candidato, porque não pode, né, porque não estamos em época de eleição, mas vai percorrer como representante da classe trabalhadora, representante dos pobres brasileiros, que os brasileiros querem que volte a assumir a presidência da República em 2018. Como é que a CUT Alagoas está encarando essa condenação arbitrária do ex-presidente Lula? Olha, a gente está encarando essa condenação do presidente Lula como, mais uma vez, um abuso, né, da justiça desse país. A gente, mais uma vez, mostra que a justiça desse país é uma justiça que tem lado, tem posição e, infelizmente, né, adotou a posição do capital, a posição dos golpistas desse país, que também não leva em consideração, né, a classe trabalhadora, nem leva em consideração realmente uma condenação com prova. Então, a condenação do presidente Lula é uma condenação baseada em convicção, não em prova. Então, mais uma vez, a gente vê que é uma condenação arbitrária. E nós que fazemos a Central Única dos Trabalhadores, que fazemos o movimento sindical desse país, a gente realmente vê isso como um grande equívoco da justiça do nosso país. E também a gente vê também como uma forma de fazer com que as pessoas esqueçam o que aconteceu também no dia 11, que foi a votação e a aprovação da reforma trabalhista. Então, no dia 11, o Congresso aprova, o Senado aprova a reforma trabalhista. No dia seguinte, no dia 12, vem a condenação do presidente Lula para realmente fazer com que a sociedade, com que a classe trabalhadora, né, com essa notícia, esqueça o que o Senado tinha acabado de aprovar, que é a reforma trabalhista. Mas isso também nos remete, né, que é o momento da gente ir para as ruas cada vez mais. Então, a gente não vai ficar calado, a gente não vai ficar quieto, a gente vai estar mobilizando
mobilizando a nossa base, porque a condenação do presidente Lula, isso significa, né, uma perca muito grande para a classe trabalhadora desse país, até porque o ex-presidente Lula, ele representa para a classe trabalhadora desse país uma figura muito importante, uma figura no qual conseguiu tirar o país do mapa da fome, conseguiu dar oportunidade aos menos favorecidos, conseguiu fazer com que filho de trabalhador, filho de pobre pudesse ter direito à universidade, e hoje a gente vê que a prisão do Lula também, isso remete, tirando o Lula da circulação, isso Lula não sai candidato a 2018. Então abre mais uma chance para a direita desse país, para a burguesia desse país, né, ter mais chance de chegar ao poder. Confira agora uma reportagem especial sobre os 20 anos da morte do jornalista Freitas Neto. Nossa equipe esteve no Museu da Imagem do Som de Alagoas, onde aconteceu a abertura de uma exposição permanente e uma homenagem póstuma a esse ícone do jornalismo alagoano. Acompanhe conosco. Com uma trajetória impecável de participação e engajamento social, com coragem para lutar pela democracia e justiça, o jornalista, radialista e advogado João Vicente Freitas Neto é imortalizado através de uma exposição e homenagem no Museu da Imagem do Som, MISA Alagoas. Estamos aqui no Museu da Imagem e do Som, aqui no Jaraguá, onde acontece uma exposição com objetos e também sobre a vida do jornalista, advogado e radialista Freitas Neto, né? Hoje fazem exatamente 20 anos da sua morte e a família trouxe aqui para o espaço diversos objetos que representam a vida desse grande jornalista alagoano. Vou conversar aqui com a Graça Carvalho, ela que é sobrinha do Freitas Neto, e vai falar um pouco para nós sobre o próprio Freitas, a sua relação com a família e o que significa ter esse espaço e estar aqui no dia de hoje. Graça, como foi que surgiu essa ideia de ter esse espaço e também de doar os objetos do Freitas Neto aqui para o Museu da Imagem do Som? A família preocupada com a preservação, né, da história do Freitas, e também a gente tinha muito arquivo de Freitas, muita coisa, principalmente na casa dos meninos, dos filhos, e a gente gostaria que a memória do Freitas não fosse esquecida, né? A gente tem um estado que tem muitos alagoanos ilustres, né? E Freitas Neto, nesses 200 anos de Alagoas, é um deles, né? Seguramente, a gente tem certeza disso. A gente nem pode dizer aquilo, nós somos suspeitas, porque a gente sabe o quanto ele era querido e o quanto ele fez, né, por esse estado em várias áreas onde atuou. Pesava, né? Aí com relação ao movimento sindical e ao jornalismo, também a gente nasceu respirando jornalismo, na realidade, respirando papel, respirando tudo que envolvia ele. Aí ele às vezes levava a gente para redações de jornal, a gente via, ainda era na época da diagramação pela boneca, né, que o pessoal fazia isso antigamente, e a gente participava, assim, de tudo. Às vezes ele virava a noite lá no jornal, a gente estava com ele, ou então chegava em casa, trabalhava, que ele era noturno, madrugadeiro, aí eu estudava também até tarde, aí pai, quando via que eu estava acordada, ia bater lá no quarto para eu revisar os textos dele, tanto para o jornal ou alguma coisa pessoal dele, ele pedia a minha revisão ou a do meu irmão. E era assim, ele sempre estava envolvendo a gente nos Filhos da Pauta também, ele engajava todo mundo, ele queria colocar o bloco na rua a toda força, tanto é que ele levou o bloco para Arapiraca. E a gente era assim, ele comprava 10, 20 camisas e distribuía para a família toda, e todo mundo estava lá nos Filhos da Pauta. E na medida em que a família traz esse acervo para cá, né, você acha que isso vai motivar outros jovens, outros jornalistas a trilharem caminhos parecidos com o do seu pai? Sim, eu acredito que a partir do momento que essas novas gerações que estão vindo para cá, vai ficar permanente aqui até o dia 31 de julho, de 11 a 31 de julho. E
A partir do momento que o acervo ficar aqui, como aqui ficou da Décio Lopes, Valmir Calheiros, o pessoal vai, a partir do momento, conhecer quem foi Freitas Neto, entendeu? A partir da vida histórica dele, do jornalismo, na advocacia, no cronista esportivo, radialista, toda a história vai estar aqui, Museu da Imagem do Som. Em memória dos 20 anos da trágica morte do jornalista, diversas personalidades do jornalismo e da militância política de Alagoas estiveram presentes nessa noite de homenagem à vida e à luta de Freitinhas, carinhosamente condecorado por amigos e companheiros de luta. Como era a postura política do Freitas? A gente sabe que ele era um jornalista ativo, né, militante. Como era essa militância, esse posicionamento do Freitas em relação àquela sociedade que ele estava vivendo naquele momento? Olha, o Freitas era uma figura com posições bem claras, né? Eu conheci o Freitas em 1980. 1980. E o Freitas, já no sindicato, ele tinha uma posição política muito definida. Não tinha uma posição partidária, mas tinha uma posição política no movimento sindical de bastante contundência contra a ditadura, contra a censura, que era uma das principais bandeiras do jornalista naquela época, e da sociedade de modo geral, mas do jornalista, porque os jornalistas sofriam no dia a dia a censura nas redações. E o Freitas era uma dessas figuras do movimento sindical daquela época, que é bom lembrar que o movimento sindical daquela época, poucos sindicatos tinham a atuação de defesa da democracia, ou seja, contra a ditadura, de defesa dos interesses dos trabalhadores. Tem um amigo que é o anatomista, o Amundes Portela, que é PhD em anatomia aqui em Alagoas. E devido à nossa amizade, eu estava em casa, ele me chegou às 22 horas e disse: Bola, eu estava dando aula no IML, quando chegaram 2 caminhonetes repletas de corpos. Aí eu acho que era o cemitério clandestino. Então, no dia seguinte, 7 horas da manhã, nós nos deslocamos até a fábrica de Coca-Cola, que estava sendo construída. E lá estavam 2 caminhões, e eu cheguei e perguntei onde foi que descobriram esses cemitérios e tal. O cara foi ali e tal. Mas no segundo cidadão que eu encontrei, ele não quis ir comigo para mostrar, eu pedi a pá. E ele me deu a pá, enfim. E eu fui lá fazer o nosso trabalho. Terminado esse trabalho, eu retornei para o jornal. No outro dia, quando eu cheguei no Jornal de Alagoas, estava topada aquela rua, a Rua Boa Vista, né? Ficava o antigo Jornal de Alagoas, e quando eu olhei, estava lá, descoberta, bomba jornalística e tal, e eu estava na capa. Né? Aí, no clima existente, eu preferi sair do Estado. Né? E a primeira coisa que eu procurei foi o Freitinhas, lá no Sindicato de Jornalistas. Ele automaticamente me deu uma carta de representação, e eu fui até Salvador com a família. Fui para Salvador para falar com Anísio Félix, que era no momento o presidente do Sindicato de Jornalistas. Demorei pouco lá no Jornal à Tarde e depois vim para Aracaju. Então essa o meu relacionamento muito bom com o Freitas, porque no momento mais difícil, não só a mim, mas todos os companheiros ele atendia. E eu não poderia faltar a essa homenagem que está sendo prestada a ele hoje aqui no MISA. O Freitas também era, digamos assim, um intérprete, dos sentimentos das comunidades. E tinha uma outra qualidade fundamental: nunca usou do mandato para manipular, e suas escolhas foram sempre escolhas políticas e ideológicas, que estiveram sempre acima do oportunismo eleitoral. Portanto, o Freitas, quando deixou o PMDB, depois do processo concluído da redemocratização, ele compreendeu que era um partido que já não atendia mais os seus interesses de militar, de fato, não apenas por uma democracia puramente representativa. Ele lutava também para que a democracia tivesse novos conteúdos, uma democracia além de representativa, uma democracia social, uma democracia ambiental, uma democracia
que lutasse pela igualdade de gêneros e, sobretudo, contra as desigualdades sociais. E o Freitas foi um ícone dessas coisas todas, além de uma coragem indômita, não é, de um cavalheirismo a toda prova, não é, era assim um valente e generoso. A militância política no jornalismo firmou-se quando Freitas foi eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas em Alagoas em 1978. Em 79, ele é eleito como secretário-geral da Federação Nacional dos Jornalistas, consolidando seu compromisso com a democracia e a luta por liberdade de imprensa no Brasil. O Freitas ele também tinha uma relação muito forte com Cuba. Como é que você analisa aquele momento em que ele, inclusive, foi considerado embaixador de Cuba no Brasil? Não, o Freitas, como tantos outros brasileiros, né, nos anos 80, o Freitas foi ainda, eu acho que por volta de 85, 84, 85 mais ou menos, não recordo a data exata, o Freitas fez a primeira viagem a Cuba. Foi com um grupo de brasileiros, entre eles Chico Buarque, Fernando Moraes, Audálio Dantas, e um grupo de jornalistas e intelectuais do Brasil. O Freitas foi daqui de Alagoas. O Freitas era também, nessa época, diretor da Federação Nacional dos Jornalistas. E a partir daí o Freitas frequentemente voltava a Cuba, né? E num determinado momento o Freitas passou a ir com muito mais frequência a Cuba e passou a exercer uma ação de solidariedade ao povo cubano muito intensa, né? Tanto na questão da divulgação da cultura cubana, como do regime cubano, do governo cubano. O Freitas passou a ser uma espécie de embaixador, entre aspas, ou pelo menos de divulgador das ações políticas e culturais de Cuba. Ao regressar de Santiago de Cuba para Havana, onde Freitas e a esposa participavam do Festival da Juventude, o voo com 44 passageiros cai no mar e abrevia a vida e a brilhante trajetória de Freitas Neto. Defensor intransigente do regime socialista implantado em Cuba, o jornalista já havia viajado centenas de vezes para Havana, divulgando e ampliando a ajuda para o povo cubano em Alagoas e em todo o Brasil. E nessa época, em fevereiro de 95, eu fui com Maria José Viana para um encontro de pedagogia internacional lá em Cuba. E na volta, aí, quando o Freitas soube que eu ia, ele já procura todo mundo, né? Porque ele estava sempre mandando muitos cadernos, lápis, aquela solidariedade a Cuba era constante no Freitas. Então ele falou, companheira, você vai para Cuba, olha, tem que levar. Eu levei pacotes e pacotes de cadernos e lápis para entregar às crianças cubanas. Quando eu voltei, ele pediu para eu organizar um voo de solidariedade junto com ele. Então eu consegui várias pessoas que eu conhecia, educadoras, biólogas, convenci muitas pessoas a completarem esse voo que Freitas fretou e queria ir, claro, também. Mas nessa época, foi logo depois que eu voltei do encontro de pedagogia, a minha chefe não deixou, disse que eu já tinha viajado, que eu ficasse. Aí não fui, fiquei triste, mas a gente tentou organizar uma casa da amizade aqui em Maceió, Havana, e continuou fazendo eventos em solidariedade a Cuba. Depois eu acabei indo em julho para Cuba. No fim, acabei casando com um cubano, porque Freitas ajudou, porque eu me apaixonei por um cubano, mas nem dava para eu ficar lá, nem sabia como fazer para esse cubano vir morar aqui. Aí Freitas é que ajudou com esses contatos de embaixada, de tudo, e o cubano veio para cá, né? Depois acabou não ficando, mas Freitas é que fez a festa, foi praticamente o padrinho do casamento. Freitas foi cupido e também participou da organização do casamento. Ele era assim, ele era muito alegre e ajudava, estava sempre muito disponível, era muito bom conviver com Freitas, era um desses expoentes de esquerda que você lembra pela generosidade. Era muito sério, era um político atuante, mas era brincalhão e generoso com todas as pessoas, é uma lembrança boa. E o programa Eu Quero Ver dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site tvcommaceo.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/tvcommaceo, no Facebook, TV Com Maceió.
Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o tvcommaceo@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.